Boa tarde, nós estamos aqui com mais um Pod do TAC, transmitindo também para o Rapadura Cultural. Eu, professor Renato Paiva, e nós estamos aqui hoje, o nosso convidado é o Roger Saboia. O Roger é técnico do Núcleo de Diversidade Sexual da Coordenadoria dos Direitos Humanos, da Secretaria dos Direitos Humanos e Assistência Social de Sobral, né? Boa tarde, Roger. Boa tarde, professor. Uma honra estar aqui no podcast no Pod do TAC, né? E vamos aí bater esse papo, conversar um pouco, né? E agradecer mesmo o convite. É nós que agradecemos também, né, Roger, o seu convite, sabendo justamente que você trabalha em torno de uma bandeira, e nós comentamos aqui em off também, você também tem outra bandeira que também é a causa animal, né, que você está construindo aí. Roger, nós vamos iniciar aqui o nosso bate-papo justamente, né, tentando compreender um pouco o que levou justamente a você trabalhar sobre essa causa, que é uma causa verdadeiramente, né, que encontra muita dificuldade ainda hoje no Brasil que nós vivemos. E eu costumo sempre dizer, Roger, que nesse Brasil que nós vivemos agora mais do que nunca, que é um Brasil verdadeiramente homofóbico, é um Brasil racista, é um Brasil misógino. Então eu queria perguntar para você o que foi que levou você justamente a levantar a bandeira, a trabalhar com essa causa, né, incorporar esse núcleo justamente junto à Secretaria de Direitos Humanos de Sobral. Bom, então, né, na verdade eu penso, sabe, professor, que a gente existe. Primeiro a gente nasce, né? Então, eu nasci 2 vezes. Eu nasci a primeira vez, quando a minha mãe me coloca nesse mundo, e eu nasci uma segunda vez, quando eu me descubro uma pessoa transexual, né? Então, movido a isso, e movido a uma estatística de que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, você não tem como não se implicar, você não tem como não se envolver. Então, desde 2015, né, mais diretamente ligado a essa pauta de diversidade, a gente vem construindo aqui no município de Sobral uma trajetória, um legado. Primeiro a gente começa em 2015 com o coletivo VRA. Em 2016 a gente vai e realiza a primeira conferência municipal da política LGBT. E em 2017, com a eleição do prefeito Ivo Gomes, ele vai e cria, né, ali na reforma administrativa, a secretaria, ele implementa, né, a Secretaria dos Direitos Humanos, outrora da Habitação e da Assistência Social. Com a reforma desse ano, a Secretaria ficou dos Direitos Humanos e da Assistência Social, e dentro desses direitos humanos nós temos o segmento da diversidade sexual, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, incorporando aí o trabalho para as políticas públicas das ditas minorias, né? A vice-prefeita implementou a política da mulher, né, que é uma outra dita minoria que a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Negro é porque parece, sabe, professor, que a conta não bate. Como é que eu chamo as mulheres e a população negra de minoria se ambos são a grande maioria da população brasileira, né? Então é uma conta que não bate, assim como é uma conta que não bate também a gente ter uma expectativa gigante da comunidade LGBTQIAP+, do Brasil, e, no entanto, também ser visto como uma minoria, e, no entanto, também ser visto como essa população marginalizada, que é a que mais morre no mundo. Então, é causa própria. Dói em mim quando eu sei que uma pessoa trans é assassinada. Dói em mim quando uma pessoa LGBT se vai. Então, é porque é meu também, sabe? Então, foi disso. Antes desse movimento que vem aí desde 2015, eu já participava do movimento, mas de uma forma um pouco mais distante, mas o movimento aqui em Sobral, ele ganha força
ali nos anos 2000, né, com o grupo GEL, que era o Grupo Efeito Lilás. Então nós tivemos esse movimento aqui dentro de Sobral, que também fez muitas coisas, que também incorporou muita coisa, né, inclusive com a política de saúde, inclusive com o trabalho com as profissionais do sexo. Então esse movimento, ele já tem um tempo, né, ele tem esse corpo, ele tem essa cara, essa musculatura, né? né? Tem sim. E a gente vem aí construindo, né? É verdade. É até interessante, Roger, você falando justamente disso. E você citou, na verdade, o poder público, né? E o poder público, em algumas, digamos assim, em algumas regiões, ele sempre foi omisso. Eu gosto muito de antropologia e eu gosto muito de ler o Luiz Motti, né? Sim. O Luiz Motti é um cara referência, né? Ele que na verdade conduziu o grupo gay da Bahia. Sim, o GGB. Isso, o GGB. E o Luiz Motti, ele tem cada obra fantástica. E o Luiz Motti, lá no seu contexto, né, como historiador também, que ele é um grande historiador da relação da Bahia, ele diz que a Bahia é um estado tão miscigenado, mas é um estado que as elites, a partir da transição do século XIX para o século XX, né, com aquela força que a igreja tinha, que a igreja de lá ela segregava justamente as religiões de matriz africanas, e a Inquisição também ela trabalhou muito forte mesmo na Bahia. Né? E o Luiz Motti, a partir dos anos 90, ele levanta essa bandeira, que serve, né, como influência para, eu não digo para todo o Nordeste, né, mas sim para todo o Brasil. E ele dá aquele cutucão justamente no poder público. Ele diz, olha, poxa, o poder público, dentro dessa causa, ele não trabalha, não levanta bandeira. E eu achei muito interessante, quando você falou justamente do prefeito Ivo, né? Que o Ivo ele é eleito, em 2016 ele assume, em 2017. E o Ivo, ele levantou essa bandeira, ele, na verdade, digamos assim, ele veste a camisa verdadeiramente. E eu queria te perguntar, Roger, sempre ele está disposto a ajudar, nunca teve nenhuma dificuldade frente ao Ivo, frente à Andressa, né, que é a atual secretária. Isso, a atual secretária é a Andressa. Eles sempre, justamente, compactuaram com vocês todos os projetos que a causa levanta? Então, eu fico feliz, né, de falar que hoje eu faço parte dessa gestão, a gestão do prefeito Ivo Gomes, que está aí no seu segundo mandato, né? Quando foi, como eu lhe disse, em 2016, e eu contei esse fato na semana passada para algumas pessoas. Primeiro, a gente tem que destacar 2 pontos muito importantes. O nosso prefeito Ivo Gomes, quando deputado estadual, certo? Ele implementa a coordenadoria estadual LGBT. A Andréa Rossati, que é uma travesti, que hoje é a presidente da ATRAC, que é a Associação de Travestis e Transsexuais do Ceará, que foi fundada na década de 90 com a Janaína Dutra e a Tina Rodrigues, né? Então, a Andréa Rossati aí desse movimento, e a Andréa ia na Assembleia, e a Andréa voltava, e a Andréa tinha essa angústia, até que um dia ele resolve ouvi-la e disse, e o que é que você quer? O Ivo. Né? O Ivo. E ela vai e diz, olha, o que eu quero é que a gente tenha políticas públicas para a comunidade LGBT. E ele diz, e como é que a gente pode fazer? E ele chama a Andréa Rossati para construir. E a partir da Andréa Rossati surge a coordenadoria estadual, né, LGBT, e aqui no Ceará. E depois da Andréa Rossati nós temos aí o Narciso Júnior, que vem também fazendo um trabalho brilhante. Muito bem, em 2016, como eu lhe disse, nós temos aí a primeira conferência municipal dos direitos humanos para LGBTs. O nome da conferência foi esse. E quem assina, o município precisa chamar a conferência, e quem assina é o Veveu, né? Aí o Veveu, não, vamos lá e tal, e tal. Na transição política, beleza, né? Isso. Aí o que aconteceu? A gente vai, e depois dessa conferência que aconteceu mais ou menos em janeiro, em julho, em decorrência do junho, que é o mês do orgulho LGBT, a gente fez a primeira semana das diversidades aqui de Sobral. E a gente fez assim, sem recurso nenhum, com a ajuda da coordenadoria estadual, mas ainda não tinha esse núcleo aqui em Sobral. Então a gente foi pedir ajuda aos vereadores, foi pedir ajuda, foi pedir apoio.
E a única pessoa que levantou a bandeira junto com a gente e foi lá e fez fala e abraçou todo mundo foi a Cristiane Coelho. Extraordinária. Que hoje está nossa vice-prefeita, merecidamente, pré-candidata a deputada federal e que na época estava vereadora. Então a Cristiane disse, vamos, como é que vai ser? Vai ser uma semana de atividades descentralizadas, vamos no bairro, vamos fazer nos terrenos novos, vamos fazer no céu. E realmente a gente correu a cidade e fez, sabe? E aí ela perguntou, vocês vão trazer convidados? Precisa de hospedagem? Quantos jantares? Ela teve toda uma questão, todo um trato iniciativa, de nos oferecer pelo menos essa qualidade de trazermos as pessoas, trazermos os convidados e tratá-los bem. Então, nós tivemos esse apoio. E aí, quando ainda em 2016, um pouco antes da eleição, o Ivo pega e fala, né? O que vocês acham? A gente estabeleceu um plano de campanha para o Ivo e a gente criou uma estratégia que chamava Fale com o Ivo. E aí a gente fez o Fala com o Ivo no Nova Caiçara, a gente fez o Fala com o Ivo no Parque da Cidade, e todos tinham uma temática. Fala com o Ivo Pet, que teve um momento para tratar sobre como seria com os pets, e aí a gente vai e diz, Ivo, vamos fazer o Fala Ivo Diversidade? E ele disse, vamos. Onde é que vai ser? Não, a gente arruma um local, não sei o quê. E fizemos. E quando ele pergunta... E ele é muito de fazer. Ele é muito aquela pessoa. Tá, vamos conversar. E o que é que vocês querem? O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode construir? E a gente diz, Ivo, tá aqui. A conferência, o resultado foi esse. E a gente queria minimamente garantir isso aqui. Quando é em 2017... que ele assume, ele chama o professor Júlio César para ser secretário dos Direitos Humanos e o professor Júlio César, junto com o prefeito Ivo, implementam aí a coordenadoria dos direitos humanos, né? Que por esses dias está completando 5 anos que tem a coordenação do Chiquinho Silva, outra liderança, né? Outra representatividade, exatamente, outra representatividade. Chiquinho é homem negro retinto, tem as bandeiras de luta dele, então outra grande representatividade. E aí ao longo desses 5 anos a gente está aí construindo, né? No primeiro ano, né? No primeiro ano que eu digo, na primeira gestão Ivo Gomes, eu confesso, professor, que nós tivemos aí talvez um trabalho mais fácil, um trabalho mais tátil. E infelizmente a gente pega o segundo mandato do prefeito Ivo Gomes com 2 situações postas. O governo ou desgoverno do presidente que aí está e esse período de pandemia. Então, estamos saindo desse quadro e que os deuses permitam que saiamos mesmo, né? Mas foi um momento mais difícil. Então, a secretária Andresa também nunca barrou ou foi contra qualquer atividade que a gente fosse fazer, né? Nunca, jamais. Sempre houve o diálogo, sempre houve o trato, sempre houve, inclusive, essa coisa de tipo, Roger, como é que a gente faz isso aqui, Roger, tal, Chiquinho, como é que a gente pode mediar isso aqui? Tanto que acontece uma coisa muito interessante. Geralmente, quando o Ivo me vê nos eventos, ele diz, queria desejar bom dia a todas, a todos e todes, né, Roger? E ele brinca com a história do todes, porque eu falei para ele, olha, hoje existe a comunidade não binária, e tive essa conversa com o prefeito, explicando para ele o que era não binariedade, explicando para ele essas outras formas e possibilidades de sexualidade. Então, ele olha para mim e hoje ele fala esse todes, sabe? E eu digo, quando eu sei que a pessoa está fazendo a tarefa de casa. E brinco. E eu acho o seguinte, que o que infelizmente nós não temos, professor, ainda
é a bandeira do respeito posta. Porque à medida em que eu estou aqui fazendo um elogio sobre uma política pública que o prefeito implementa, eu sei que a oposição está fazendo chacota, porque vão dizer que é porque o prefeito apoia a pauta LGBT, porque ele também é LGBT, sendo que o prefeito não tem por que estar falando da sexualidade dele, isso pouco importa. Sabemos que ele já foi casado, que ele é um homem cisgênero, que ele tem 2 filhos. Então, é o quão baixo as pessoas ainda pegam com a pauta LGBT, sabe? O quão ainda falta respeito de toda a sociedade para com a bandeira, para com a pauta, para com o segmento. Porque do mesmo jeito, uma vez eu estava conversando com o Beto Guerra, e o Beto disse uma coisa muito interessante. Roger, do mesmo jeito que vai existir um ladrão LGBT, tem cisgênero, tem heterossexual, é o caráter da pessoa, é a índole da pessoa. Então eu acho que as pessoas deveriam conhecer mais antes de apedrejar uma pauta, uma causa, uma bandeira, sabe? E, felizmente, a gestão também pensa nisso. Vamos abraçar, vamos apoiar, vamos tentar ver quem é essa população. E aí, professor Renato, já vou lhe dar, inclusive, um dado. O governo do estado do Ceará lançou, através da coordenadoria estadual, uma pesquisa que foi um mapeamento da população LGBTQIA+, aqui do estado do Ceará, né? Então, os 184 municípios se envolveram. Essa pesquisa começou em janeiro, né? Ela teve o lançamento dela em dezembro. Ela teve aí o lançamento de fato em janeiro, começamos de fato em janeiro. A pesquisa se encerrou agora dia 9 de maio, o último, e nós conseguimos 581 respostas aqui no município de Sobral, ficando o município de Sobral em segundo lugar na pesquisa geral dos 184 municípios, perdendo só para a capital Fortaleza. E aí, fazendo um recorte, né, desses percentuais que eles fazem, porque é uma tiragem, né? Fazendo isso por número de habitantes, em Sobral nós temos aproximadamente 9,9% da população sendo LGBT. E aí é um dado interessante, viu? Então, é um dado importante, né? É um dado que a gente tem em mãos, é um dado que a gente tem como informar e tem como informar com concretude, porque essa pesquisa foi feita, e é um dado importante porque a gente precisa dizer que Sobral é uma cidade conservadora, Sobral é uma cidade cristã conservadora, e aí eu não estou aqui para fazer juízo de valores sobre a fé de ninguém, mas estamos aqui, somos 10% dessa população. E aí? Ou a gente realmente cria essa onda de respeito, ou então a gente fica pensando: que Sobral é essa que não me representa? Que Sobral é essa que é uma Sobral, sei lá, do tempo da minha mãe, né? Minha mãe é uma senhora de 66 anos. Há 66 anos atrás as coisas eram diferentes. Há 70 anos atrás as coisas eram diferentes. Então, que Sobral é essa ainda tão arcaica, tão patriarcal, se 10% dessa população resolve assumir numa pesquisa que é LGBT, que existe, e que isso é uma coisa que está posto, né? Então, existe todo esse cenário também. E aí a gente, mais uma vez, eu reforço, a gente está aqui tentando construir essas políticas públicas para atender a essa população, né? Afinal de contas, a política pública é para quem dela precisa. Exatamente. Excelente, né? O dado que o Roger aí colocou. Roger, e quando você falou justamente, né, de Sobral ser uma cidade deveras conservadora, né, eu na função de historiador, eu sei que Sobral tem um conservadorismo muito forte, né, tem as raízes, na verdade, da ortodoxia implantada aqui. E até eu citei para você, como eu coloquei alguns minutos atrás, a questão do Mote. O Mote, ele fez uma crítica
justamente a sociedade baiana. E o que eu compreendo, às vezes, é que essa ortodoxia, ela se, digamos assim, ela se difunde a partir de princípios ideológicos, né, que chega no conservadorismo, por exemplo, como você diz mesmo, de pessoas que já têm 60, 70 anos, que tinham uma visão totalmente diferente. Mas uma coisa, Roger, que me instiga muito, né, e eu sempre eu tenho esses meus princípios que eu coloco em pauta, é que, como eu falei para você, esse Brasil agora que nós estamos vivendo, ele está reconstruindo essa ideia ortodoxa. E sabe o que é que mais me choca, Roger? Sabe o que é que mais me dói? Que tem palco. Existe palco para isso. Existe palco para isso. E aí que vem justamente a questão de, por exemplo, de você segregar, de você ter um conceito totalmente aquele velho conceito que Deus criou o homem para a mulher e Deus criou a mulher para o homem. E aquilo ali fica tão massificado na cabeça das pessoas que elas começam, na verdade, a propagar a questão do preconceito. Eu não digo nem preconceito, ódio, né? Porque existe uma concepção, Roger, de ódio. Eu costumo dizer, você falar sobre preconceito é uma coisa, porque eu sempre costumo dizer, por exemplo, quanto à questão do racismo, o preconceito foi algo construído dentro dos princípios coloniais aqui no Brasil. Eu sempre costumo dizer, eu tenho um garoto de 17 anos e tenho uma filha de 8, que eu ensino para eles totalmente a questão do respeito, né? Então eu costumo dizer, eu falei, olha, o racismo, todos nós temos uma dose de racismo porque veio pela construção do projeto colonial. Agora, o ódio é o que me assusta. O ódio é que me assusta. Né? E você mesmo colocou, professor Renato, o Brasil é um dos países que mais mata. É o país que mais mata, na verdade, essa comunidade. E eu queria saber, Roger, já que seu trabalho, você citou aí um grande ativista, que é o Chiquinho Silva. Poxa, o Chiquinho é notável, ele merece todo o nosso respeito. É um cara que levanta essa bandeira, que ele combate o trabalho análogo aqui. Sim. Que muitas pessoas, às vezes, não sabem. Mas, Roger, a situação, por exemplo, da comunidade LGBTQIA aqui em Sobral, ela é muito mais intensa na periferia do que no centro, né? Perfeito. É? Então, queria destacar isso que você traz. Primeiro trazendo o recorte de uma amiga minha que se chama Neta. Neta é uma travesti maravilhosa que trabalha no Centro de Referência Estadual Tina Rodrigues. A Neta, ela diz uma coisa, professor Renato, que é o seguinte: nós temos a palavra preconceito. Mas o que seria o preconceito? O preconceito seria uma preconcepção. Uhum. Na sociedade de hoje, existe o preconceito, a preconcepção. Só que com o acesso à informática, com o acesso aos dados, com acesso a milhões de coisas, nós temos como saber o conceito, né? Então nós temos aí a sociedade preconceituosa, mas temos esse conceito porque ele chega, e aí esses discursos de ódio já são formados nesse pós-conceito. Ou seja, as pessoas não estão sendo preconceituosas, elas sabem exatamente o que elas estão fazendo. E o que elas estão fazendo não é preconceito, elas sabem o que é, e isso é intolerância, e isso é discurso de ódio. De ódio. Certo? Então, a Neta, quando ela traz isso do conceito e do pós-conceito, é isso. As pessoas sabem. E, infelizmente, a história, ela faz esse ciclo, né? Eu acredito nessa teoria também de que a história é cíclica. Uhum. E é impressionante como nós tivemos anos importantes, anos libertadores, e estamos retrocedendo de novo. Então, hoje em dia, infelizmente, a gente tem esse palco. A gente tem esse palco e a gente acaba vítima dessas pessoas. E eu vou lhe dar um exemplo que eu voltei a citar, na época me doeu muito, eu preferia não falar sobre. Hoje eu já falo um pouco mais. No ano passado, em abril do ano passado, uma empresa de roupas, né, aqui, que tem uma loja no shopping aqui em Sobral, eles lançaram uma campanha que chamava Pare, Pense e Passe com Amor. E aí essa empresa entrou em contato com a prefeitura municipal e o Ivo comprou a ideia e a empresa destinou a verba, o Ivo chamou o pessoal e pintaram aquelas duas faixas de pedestres
né? Ali na Deolino Barreto com Dom José, né? Jornalista Deolino Barreto aqui é Dom José. As proximidades da Casa de Cultura. Isso, Casa da Cultura, muito que bem. Aí me chamaram para dar uma entrevista sobre. Eu disse, gente, olha, essa iniciativa é da Associação das Mães. Quem faz parte aqui em Sobral dessa associação é a minha esposa. Então eu acho que vocês poderiam tentar o diálogo, poderiam falar com ela. E ela topa. Dito e feito, entraram em contato com a Maritza e ela no outro dia ia entrar ao vivo bem cedo no Bom Dia Ceará. E quando a gente estava chegando, aconteceu aquela situação do cara tá colocando a placa de um animal silvestre no lugar, sabe? Então, aquilo ali teve para ele um corpo, né, de que o discurso de ódio tá ali, tá sendo fomentado daquela forma, sabe? E com isso ele ganha seguidor, ele ganha palco, ele ganha, como se diz hoje em dia, ele ganha o biscoito, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem que lidar com isso. Infelizmente, a gente ainda tem que falar dessas coisas. Um outro dia eu estava conversando com uma amiga psicóloga e a gente estava percebendo algumas coisas, né? De tipo, que a gente ainda paga o preço, a gente ainda fala sobre essa questão da ideologia de gênero. Que é justamente isso de dizerem que as pessoas trans querem, por fim na força, ensinar as crianças de que elas podem ser, quando crescerem, a menina vai virar menino ou o menino vai virar menina, como se isso fosse probatório, como se isso fosse acontecer, como se isso existisse, né? E a gente discutiu o seguinte, a ideologia de gênero não é o respeito à identidade de gênero. A ideologia de gênero é quando a ministra vai, olha e diz que menino veste azul e menina veste rosa. Isso é ideológico. É quando a menina tem que brincar com o fogãozinho e com a vassourinha, e o menino pode brincar de bola e de carro, que são brincadeiras que remetem a uma liberdade. Isso é ideológico. Infelizmente, os conceitos de gênero dentro da sociedade não favorecem o papel da mulher. Então, isso é ideológico. Não é o respeito à identidade de gênero. E eu costumo dizer uma coisa, mas como a gente está aqui, vou tentar ser mais político, vou tentar ser mais polido também. Está lá na Bíblia, e mais uma vez eu vou dizer que eu não vim aqui para fazer juízo de valores, né? Pelo contrário, e se for uma curiosidade das pessoas, eu fui educado na Igreja Católica, né? Fui coroinha, então tenho um conhecimento, fiz alguns semestres de teologia, tenho um conhecimento razoável sobre a Igreja, então, tanto do lado positivo quanto então, não falo a quem não falo alheio, falo com propriedade. Mas vamos lá, na Bíblia, que tem lá não sei quantas traduções, diz mesmo que Deus criou o homem e a mulher. Tá, isso é um conceito binário. Em nenhum momento, por mais que a gente saiba que a biologia está posta, em nenhum momento Deus colocou lá, os profetas colocaram na Bíblia, que foi criado só o X ou o XY. Para não dizer que nasceu com órgão tal ou órgão tal. Estou tentando ser polido. Então, é o tipo da coisa. Principalmente por quê? Porque depois a própria ciência vai estudar que existem XXY, XYX e várias outras possibilidades cromossômicas, onde a gente descarta que só existe o XX ou o XY. Do mesmo jeito que a gente percebe que existe a construção social, né? Existe o papel de gênero. Portanto, não é ilegítimo a identidade de gênero. Portanto, eu não posso, com coisas pequenas, né, com coisa que não é palpável, dizer que isso é pecado ou que essas pessoas vão para o inferno.
pense, quer dizer que a pessoa LGBT não tem direito ao exercício da fé? Parece uma visão, né? Uma mentalidade de inquisitor, né? Exatamente. Quem sou eu para dizer que a pessoa não pode acreditar em Deus? Isso é realmente a Inquisição. Isso é realmente os escritos do Maleu Maleficarum. Que, se você historiador, sabe que no fundo, isso também da Inquisição teve nada a ver com Deus, foi para proibir a questão das cortesãs. A Inquisição atinge a quem? As mulheres. As mulheres. As mulheres. Em especial as cortesãs da Europa. Então, é uma coisa que é um fundamento onde as pessoas não procuram, professor Renato, se atualizar do que se trata. Como é que eu abro a boca e reproduzo um discurso que eu não sei de onde vem, quem produziu? E aí a gente vai para a realidade atual, as fake news. As fake news. A gente vai para as fake news, professor Renato. Porque não tem base, eu não sei de onde veio, mas olha, deve ser isso aqui mesmo, e saio espalhando. Então, essa história da ideologia de gênero não é a identidade de gênero. Não é. E as pessoas deveriam tomar consciência disso, sabe? Do mesmo jeito que eu trabalho, a Coordenadoria dos Direitos Humanos fica no mesmo prédio que o Conselho Tutelar. E eu não estou falando por outras pessoas, eu estou falando por mim, Roger Saboia, que é pai, que os filhos já foram crianças. Eu estou falando que eu abomino toda e qualquer violência contra crianças. Então, que a comunidade LGBTQIA+, não esteja associada a crimes de pedofilia. Porque o pedófilo está dentro da casa da vítima. E só o que a gente ouve falar é que o pedófilo era o irmão, era o tio, e que esses homens cisgêneros, em sua grande maioria, são heterossexuais. Verdade. Então, existem esse tipo de coisa que eu respeito as infâncias, todas elas. Eu acho que a criança precisa ser escutada, sim. Me aconteceu um caso de uma criancinha de 3 anos ter começado a dizer na creche que o nome dela não era Joãozinho, o nome dela era Margarida. E a direção da escola chamou. Como é que a gente procede nesse caso? Vamos conversar com a família, vamos ouvir a criança, isso, aquilo, tal e tal e tal e tal e tal e tal. Em nenhum momento isso foi ideológico. Pronto, agora vamos alimentar nessa criança que ela é isso, que... Não. Se a criança disse isso, a gente tem que saber de onde parte. Então a gente não está aqui para ensinar ninguém a ser... sei lá, a ser bombeiro, a ser pintor, a ser LGBT. Entretanto, por isso a gente não fala, a gente não utiliza essas questões de palavras como, por exemplo, opção sexual. Ninguém opta, né? Ninguém escolhe. A gente precisa saber do termo orientação, como que a pessoa se organiza, como que a pessoa se orienta diante disso e como que as pessoas também podem fazer qualquer tipo de intervenção positiva para essas pessoas. Porque, repito, não quero ensinar ninguém a ser algo ou impor a ela algo. Mas que a gente precisa saber respeitar, abraçar, acolher e entender a comunidade. A primeira semana da visibilidade trans que a gente fez aqui em Sobral, a gente trouxe justamente esse tema. Entender é o primeiro passo. Então eu acho que as pessoas deveriam parar mais de propagar esses discursos, dessas falácias que são postas, e conversar, e entender, e se atualizar, e respeitar um pouco mais a comunidade LGBTQIAP+. É verdade, é o que falta mesmo. Roger, e excelente, né? Tá aqui, Muraí. Rapaz, fantástico mesmo, bate-papo com o Roger aqui. O pessoal aqui tá mandando um abraço, estão escutando, estão gostando. Ah, obrigado. E, Roger, o mais interessante aqui em Sobral, como nós comentamos, até você colocou que
a periferia, né, na verdade, digamos assim, é o local onde congrega mais a comunidade. Esse trabalho que você faz, você também faz junto às famílias, né, correto? Você e o grupo, como é o nome do grupo que você falou? É a Associação Mães da Resistência. Mães da Resistência. Mães da Lembrar Resistência. que você falou no início do bate-papo. Mães da Resistência. E já está mudando, Roger, alguma concepção? Porque nós sabemos que às vezes não é uma questão assim de discriminação. Mas como você mesmo falou, o diálogo demorou muito a chegar na casa. Demorou muito a chegar no lar, demorou muito a chegar justamente na residência. E está dando certo o diálogo, o projeto Mãe das Resistências está, digamos assim, dando seus passos e alcançando paulatinamente o objetivo? Eu acredito que sim, sabe, professor Renato? É mais ou menos o seguinte, hoje a gente vê as mães um pouco mais maleáveis. Por exemplo, eu tive uma situação muito interessante que uma mãe, né, que ela é não é do Mumbaba, meu pai, como é o nome do interiorzinho? Ela é de um outro município. Uhum. E eu trabalho no mesmo prédio da Defensoria Pública aqui, né? Sim. E aí, o que acontece? Ela estava resolvendo uma outra questão na Defensoria e ela ouviu alguma coisa relacionada à comunidade LGBT e ouviu o meu nome. Umas 2 semanas depois, ela chegou lá e disse, eu preciso falar com você. Eu disse, pois não, como é que eu posso atender a senhora? E ela foi me contar a história do filho dela, que é um menino trans. Ele hoje tem 16 anos, mais ou menos, na época ele tinha uns 13. Uhum. E ela disse, e ele vai mudar? Eu devo chamar de ele? E foi uma das conversas mais incríveis que eu já tive com uma senhora leiga, com uma senhora evangélica, com uma senhora com uma certa vulnerabilidade na família. Então, para mim, é isso. Ela tentou entender, ela tentou apoiar, porque ela disse, é minha filha, é meu filho, eu não vou abandonar, eu não vou deixar que se perca ou que aconteça algo e eu não possa estar do lado. E hoje é uma pessoa muito querida para mim, é uma pessoa que se tornou próxima, né? E eu penso isso. A gente consegue conversando. Tem mães que ainda têm um diálogo mais resistente. Não, mas eu não aceito. Não, essa não aceitação hoje é mais por parte de famílias que têm pessoas trans. No geral, as famílias que têm gays, que têm lésbicas, que têm filhos cisgênero, né? E cisgênero explicando aí quem está ouvindo o pod do TAC, cisgênero é a pessoa que nasceu em um gênero, né, e corresponde isso, casa isso com o sexo biológico. A pessoa transgênero ou transexual é a pessoa que diverge o sexo biológico e o gênero que ela pertence. Né? Então, por exemplo, quando eu falo de lésbicas cisgênero, eu estou falando de menina que gosta de menina. Uhum. Quando eu falo sobre gay cisgênero, eu estou falando de meninos que se relacionam com meninos. Então, para a comunidade cisgênera, hoje é bem mais fácil. Hoje a gente tem, na própria associação, tem mães de pessoas de gays, tem mães de lésbicas. Agora, a maior dificuldade ainda é a comunidade trans. Porque, às vezes, e eu já ouvi muito, por exemplo, a mãe dizer, eu aceito, eu respeito, eu só não queria que se vestisse de mulher. Olha aí. E eu digo, mas não é se vestir de mulher. A sua filha é uma mulher. É ter a identidade. Exatamente. E aí, vou fazer o resgate. Por exemplo, a senhora, quando era criança, nunca viu ou nunca, sei lá, prestou atenção de pegar um batom seu e tentar passar ou calçar uma sandália. Aí a mãe vai começando a fazer essa memória afetiva e diz, realmente eu sempre tive uma filha. E isso vai ganhando ali esse coração dessa mãe. Essa frase é uma frase que o Chiquinho utiliza muito, ganhar o coração. Então, ganhar o coração dessas mães realmente
de lembrar elas, olha, quando essa criança estava com febre e a senhora rezava e a senhora levava no posto de saúde, continua sendo o seu filho ou a sua filha. Você não vai deixar de amar de uma hora para outra. Eu não acredito nisso. Então, hoje, a única coisa que existe de diferente é que ela se relaciona com uma pessoa do mesmo gênero que ela. Ou então o que mudou foi a sua filha descobriu a mulher que existia dentro dela. Ou como eu disse para minha mãe, mamãe, eu sempre fui um menino. Mamãe, a senhora não se lembra não, quando eu quebrei a sua cristaleira porque eu ganhei uma bola e fui puxando pela memória afetiva da minha própria mãe. E hoje em dia a minha mãe, que é essa senhorinha, a dona Conceição Saboia, de 66 anos, ela é essa pessoa que diz, o meu filho, o meu Roginho, esse Roginho é dela. Então, se a minha mãe, na geração que ela viveu, ela consegue, uma senhora da igreja, dizimista, enfim, se a minha mãe consegue, a gente consegue. Com certeza. Com outras mães, com outras famílias. De repente, às vezes, a gente não chega na mãe, mas chega numa prima, chega numa tia, e de repente constrói uma rede e apoia essa pessoa. E aí a família já vai se fortificando, chega na mãe. E o importante é isso, é ter essa base onde todo mundo se respeite e que não falte esse afeto nem esse apoio. Porque já é ruim pensar no estatístico, outro dado, e esse dado ele é bem impactante. Para além do Brasil ser o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, a média de vida de uma pessoa trans no Brasil caiu do ano passado de 34 para, se você mora na periferia e é uma pessoa negra, para 28 anos. Caramba. Muito menos que a metade de uma pessoa cisgênero. Muito menos que a perspectiva de vida, que a expectativa de vida de uma pessoa cisgênero aqui no Brasil. Então, se essa pessoa já vai colocada nessa situação de pensar nesse estatístico, se ela não tem um apoio na base dela, realmente ela vai fadar a essa expectativa desses 28 anos. É verdade. Poxa, eu não sabia disso, viu, Roger? É um dado impressionante, impressionante mesmo. Roger, e o grupo, vocês têm um suporte psicológico? Vocês têm o apoio do poder público, vocês têm, né? Vocês têm, por exemplo, assim, suporte psicológico, pessoas que querem, na verdade, não estar envolvidos na prefeitura, mas que dão apoio para vocês. Ó, Roger, estamos aqui com você, enfermeiro, psicólogos. Tem esse apoio. Quem quiser participar também pode participar? Pronto, então, nós temos o Fórum Sobralense de Discussão sobre Diversidade Sexual e Gênero, que é o FOGEM. FOGEM. Isso, o FOGEM, ele é aberto ao público, ele acontece, né, as reuniões do FOGEM acontecem geralmente uma vez por mês, às vezes no ECO, às vezes na Defensoria Pública, enfim, a gente procura locais estratégicos para atender todo mundo, né? Então, no FOGEM, nós temos membros que fazem psicologia, ou são acadêmicos, ou já terminaram psicologia, e são pessoas que durante essa pandemia criaram uma rede, sim. Tipo, Roger, deixa eu só te perguntar, durante não. a pandemia, como foi esse trabalho? Porque você disse que foi difícil pra caramba, né? Foi. E eu concordo plenamente com você que, pela estrutura política que nós vivemos, a situação foi caótica mesmo. E o trabalho foi difícil mesmo, vocês se debruçaram muito. Você poderia assim, relatar as dificuldades, porque dificuldade tem, mas na pandemia eu acho que foi uma revoada de problemas, né? Na verdade, a pandemia, ela foi não, né? Porque ela ainda está sendo, porque a gente está tentando se reerguer agora. Ela foi um período muito ruim, primeiro de várias pessoas que perderam o emprego, de várias pessoas que não conseguiram acesso ao auxílio,
né? Mas, acima de tudo, também, a gente precisa pegar um outro dado relacionado aqui no Brasil, e quando você traz o mote, ele ajuda muito nas pesquisas da Demais. ANTRA, né? A ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e nos relatórios da ANTRA, pelo 3º ano seguido, mostra que, um dado que não diminui, infelizmente, que 90% das mulheres trans e travestis têm como única fonte de renda atuarem como profissionais do sexo. Triste, Ou seja, o único campo é a prostituição. Então, o que foi que a gente fez? No ano passado, a gente conseguiu, né, com o CRIS, que é o Centro de Referência em Infectologia aqui de Sobral, a gente conseguiu uma parceria com eles de preservativo. E aí eu mesmo comprei umas garrafinhas, a secretaria disponibilizou o álcool em gel e as máscaras. E aí foi uma parceria da Secretaria dos Direitos Humanos com os CRAs, né? E aí o CRAS Irmão Oswaldo, que é aquele ali da região do Alto da Brasília, foi um CRAS muito parceiro. E aí nós fizemos os kits que a gente chamou de kit de proteção. E saiu distribuindo para pessoas em situação de rua. A gente saiu distribuindo para as meninas que são profissionais do sexo, porque vinha o álcool, a máscara e o preservativo. Né? Sem contar que as pessoas que a gente pedia que fizessem o cadastro para receber a cesta básica, porque em 2020 e 2021 a Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social atuou com uma campanha chamada Sobral Coração Solidário. Então nós recebemos bastante doação, conseguimos aí fazer algumas cestas básicas, né, para assistir a população sobralense. Então, nesse sentido, a gente conseguiu chegar em muitas pessoas da comunidade LGBT, felizmente. Né? Como eu estou dizendo, com a ajuda de todo mundo. De todo mundo, né? De foi um todo coletivo mundo. criado e cada um ajudando. Mas que, assim, foi um período que não foi fácil. Principalmente porque também teve a coisa do isolamento. Não poder sair de casa, né? Não poder estar com as pessoas, gerou um adoecimento mental em muita gente. Por isso criou-se essa rede, né? Eu tenho alguns amigos e algumas amigas que se disponibilizaram em fazer essas escutas, virtual mesmo, gratuitamente, para dar uma ajuda mesmo, porque foi difícil. Roger, ainda tem uma curiosidade minha. Dentro da comunidade LGBTQIA+, e também uma das pautas que você levanta também é a comunidade negra, né? Você junto com o Chiquinho. Roger, ainda existe, digamos assim, muita segregação dentro do mercado de trabalho com a comunidade? Muita. E especificamente aqui em Sobral ainda tem muito, não tem? Então, existe aquela coisa também de, por exemplo, hoje eu estava falando isso com a Pamela Nara, que é uma liderança jovem lá do bairro do Sumaré. Diga pra Pamela que a gente quer trazer ela aqui também, Pronto, viu? Manda um sim, recado, Pamela Nara. Então, eu estava conversando com a Pamela hoje sobre estigmas que acontecem e que às vezes estão dentro da própria comunidade e que são replicados por outras pessoas. Por exemplo, a gente estava conversando... Só salientando, ela é uma liderança no bairro do Sumaré. Sim. Uma liderança, sim. Viu? A gente estava conversando sobre essa diferença que as pessoas fazem entre mulher trans e travesti, né? E eu dizendo para ela que a travesti carrega o estigma, ela carrega ali o preconceito em si, né? Enquanto a mulher trans já é aquela coisa mais aceita na sociedade. Então, por exemplo, eu estava dizendo para ela, e trabalhando com nomes mesmo. Por exemplo, a atriz Glamour Garcia, da Globo. Mulher belíssima, loira, um espetáculo. A Glamour Garcia é uma mulher trans. Tá na televisão, tá lá e tal. A Glamour Garcia é uma mulher trans. Aí, de repente, aqui em Sobral, a gente tem uma pessoa em situação de vulnerabilidade, negra, uma pessoa que tem as suas dificuldades, como, por exemplo, a Bebel. Aí a Bebel é a travesti.
Por que que a Bebel é a travesti? Porque a Bebel não tem uma condição, porque a Bebel não é loira, porque a Bebel não tem aí esse padrão de beleza que a sociedade coloca. Então existe esse estigma, sim. Inclusive disso, da mulher trans e da travesti, da mulher trans branca, da mulher trans negra, da travesti branca, da travesti negra. Existe esse tipo de segregação e principalmente, por exemplo, vamos citar aqui, por exemplo, sei lá, eu hoje, nos meus documentos, me chamo Rogers, a minha documentação é retificada. Nome social, né? É retificado. Hoje o meu nome não é mais o nome social porque já está no documento. Certo. Né? Então, mas vamos lá, quando eu utilizava meu nome social, uma vez eu passei por isso na Santa Casa, não foi, mas tem uma interligação. Eu fui procurar atendimento na Santa Casa, eu tinha torcido o pé, o joelho, não lembro, e aí ele me pediu a minha identidade. Aí eu disse, olha, eu não tô com a minha identidade, eu tô com o meu crachá de trabalho, mas tá aqui. E no crachá, na época, tinha o meu nome social. Sei. Aí ele foi e disse... E tinha o número do RG, ainda tem, né? Tem o meu nome aqui, tem o número do RG aqui atrás e a data de admissão. Aí ele disse, no sistema está constando outro nome. Eu disse, mas o nome social é lei pelo decreto 8727 de 28 de abril de 2016, sancionado pela presidenta Dilma. Ele quis debater, mas ele viu que eu sabia que eu não estava falando qualquer besteira. Não era nenhum leigo. Não era um doidinho, né? E me desculpem pelo doidinho, porque doidinho eu falo capacitista. Eu estou tentando me livrar desses vícios. Mas não era qualquer pessoa. E tudo bem, ele colocou lá Roger Saboia na fichinha e me deu o cartãozinho da Santa Casa como Roger Saboia. Mas o que acontece muito? Por que eu fiz essa comparação? Porque, por exemplo, chega na empresa, aí tá lá, fulana de tal, no documento tem um outro nome, eles dizem, não, a gente liga, a gente faz contato com você depois, mas ainda existe esse preconceito também, quando não é uma pessoa retificada. Outra coisa, não, você vem trabalhar na empresa, não tem problema você ser gay, não. Agora, assim, tem de manter uma postura, corte o cabelo, corte as unhas. Ou seja, na verdade, não tem essa abertura. Tem que ser do jeito que a sociedade impõe. É verdade. Quer dizer, não pode ser uma gay afeminada, não pode ser uma gay que tem a unha comprida, ou não pode ser uma mulher trans que ainda não retificou o nome, porque isso vai dar problema no RH. Não existe. Infelizmente ainda existe esses empecilhos para a empregabilidade de pessoas trans aqui no município. E é triste nós sabermos disso, né, Roger? Porque quando você fala sobre essa questão do vínculo empregatício, eu acho que na cabeça de alguns, digamos assim, empresários, né? Porque tem muita empresa que já abre esse espaço, né? Como essa loja que você falou do shopping, eu conheço, eu acho fantástico ali. Então, é uma coisa bacana mesmo, os desfiles que eles fazem, tá? Eu acho uma coisa sumariamente fantástica, né? E ela tem ramificações em outros shoppings também, né? Tem as suas filiais. E eu acredito que devido a essa sociedade que verdadeiramente, eu costumo dizer, Roger, que eu acho que para você desestruturar o conservadorismo da sociedade é muito difícil, né? Porque tem muita coisa sedimentada e para você, na verdade, arrancar os pilares Takimura também é muito, mas muito complicado. E eu acho que muito desses, por exemplo, desses vínculos de empresários, eles têm receio justamente com a sua clientela. Pô, você está sendo atendido justamente com um gay, né? Quando você está sendo atendido, na verdade, por um negro, nós já tivemos aí inúmeras questões, né, que passam, na verdade, sobre os negros, né, que já aconteceu no Extra, já aconteceu no Carrefour, e assim sucessivamente. E eu acredito, eu também queria a sua opinião, eu acredito que isso tudo pode mudar através do debate. Mas agora, o debate, como você mesmo disse, nós vivemos aqui em Sobral, que é algo fantástico,
Sobral a gente já está debatendo isso, óbvio que ainda existe, na verdade, preconceito Sobral, de a César que é de César, né, utilizando esse adágio popular, mas eu acho que o poder público, ele é o primeiro passo justamente para facilitar, na verdade, esse discurso. E eu acho que tem que começar assim, pelo menos é meu ponto de vista, também eu queria sua opinião, Roger. Eu acho que tem que começar, por exemplo, você começa do executivo, passa para o legislativo. E na situação que nós vivemos hoje, é muito difícil, porque ao invés de flexibilizar, está, na verdade, se fortalecendo, fundamentando mais e mais e mais e mais e mais. Como, por exemplo, nós vivemos em um governo que é um governo sumariamente misógino, é um governo que parece que não liga para as minorias, não está nem aí para as minorias. Nós vemos, na verdade mesmo, existem deputados federais que levantam essa bandeira, como, por exemplo, a Thalíria Petroni do PSOL é uma, né, o David, que era do PSOL, agora está do PDT, também levanta essa bandeira. Aqui no Ceará nós temos o Rosendo que levanta essa bandeira. A Lia mesmo disse ali, olha, se eu chegar na Assembleia Legislativa, essa vai ser uma pauta que eu vou trabalhar e vou trabalhar muito. Então eu acredito, Roger, que a válvula de escape justamente seria o poder público. Mas pelo jeito que nós estamos aqui convivendo durante esse final, né, espero que nos próximos anos a situação mude completamente, né? Eu acho que o discurso ele pode, na verdade, se expandir e se expandir muito mais. E uma questão que eu também queria perguntar para você, Roger, é sobre qual é a tua visão sobre a relação das instituições. E das instituições, só se você quiser responder, né? Por exemplo, você que tem esse trabalho, a família, como você disse, eu achei muito bacana que você falou, poxa, Renato, minha mãe era dizimista, católica, né, ainda é católica, e aceitou justamente toda a minha trajetória. Eu queria que você falasse, aqui em Sobral existe muita resistência das famílias, ou a situação, na verdade, ela está, digamos assim, diminuindo aos poucos? Hoje eu vejo um pouco mais de avanço nesse sentido. Sobre as instituições, eu vou te falar uma coisa que parece inusitado, parece que eu contando as pessoas não vão acreditar. Existem pessoas que fazem isso de não querer o nome delas ligados ou associados ao movimento LGBTQIAP+. Existe uma empresa que ela é daqui de Sobral, vou trabalhar com o nome, mas que ela é apoiadora da parada LGBT do Ceará. E eles fazem uma doação expressiva para que a parada aconteça, mas todos os anos essa empresa vai e diz, tá aqui, ó, parabéns pela iniciativa, vão, mas não botem o nome da minha empresa no meio, né? Não divulguem. Então, eles se preocupam muito com isso. E se você prestar atenção, existem empresas que são, sim, atacadas por isso. O alvo da vez é a Volkswagen, que está todo mundo dizendo que não vai mais comprar o Polo, porque a nova propaganda do Polo é um casal de homens gays. Eu me recordando disso, eu vi também, Roger, só falando aqui, que nós estamos aproximando do Dia dos Namorados, a Boticário também foi muito atacada. Sim. A Boticário, ela foi bombardeada justamente, né, pela aquela campanha que ela fez do Dia dos Namorados, mas continue. Então, a Boticário vem sendo a Natura também. No ano passado, eu lembro de duas pessoas, inclusive um amigo, que estiveram na propaganda do Dia dos Pais da Natura e foram bombardeados. Um é o Tami Miranda, que é bombardeado o tempo todo dia. E luta pela causa lá em São Paulo, né? Pois fortemente. Um cara massa. E o outro foi um amigo meu lá de São Paulo também, que é o César Santana. O César estava na propaganda da Natura e foi extremamente bombardeado pelo fato de ter sido ele que gestou a filha, né? Então as pessoas ainda têm, infelizmente, essa visão. As pessoas ainda fazem esse tipo de chacota, esse tipo de comentário, ou tentam fazer esses boicotes com as empresas, que eu acho fantásticas essas iniciativas. Por exemplo, a Doritos lançou um edital, Doritos Rainbow, e Fortaleza foi beneficiada com esse edital. E o que a Doritos está fazendo?
a Doritos está patrocinando um projeto lá de Fortaleza que está com o pessoal do Centro de Referência Tina Rodrigues para empregabilidade trans. Eles estão oferecendo capacitações. Teve uma turma que terminou agora de beachwear, que era moda praia. Tem uma outra turma em andamento que, se eu não me engano, é sobre assistentes administrativos. Então, tem essa questão de ter empresas que apoiam, que abraçam, que patrocinam. Em compensação, tem as outras que preferem ficar no anonimato. Uma prova disso também aqui em Sobral foi em... vamos falar, Roger, vamos falar o nome aqui da empresa? Pode estar aqui, aqui de Sobral? Acho que não vai se incomodar, né? Pronto, a T-shirt box... Viu? Pronto. A T-shirt box, pronto, vamos. Sensacional que levou. Aliás, um beijo pra Lola, né? Que hoje é a gerente, uma menina trans, é a gerente de lá. Viu, Aí já falou Doritos aqui, falando então, já falando do ataque da... Então, vamos falar né? da T-shirt box, exatamente. Viu? Então, em 2017, foi mais ou menos em outubro, Não foi em outubro não, foi no começo do ano. Foi mais ou menos em junho. Tinha um bar aqui em Sobral, que era o Espetos, né? Aí já que a gente já tá trabalhando com o nome, aí o que foi que aconteceu? A Paula resolveu fazer um Miss Drag, né? Apoiar a arte drag, não sei o que, aqui em Sobral, tava crescendo muito. Tinha umas meninas que faziam DJ, performavam, todas montadas, como a gente chama, de drag queen. E ela, vamos fazer o Miss Drag? Eu disse, vamos. E aí a Paula saiu pedindo patrocínio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tiveram essas empresas que disseram, ei, mas não envolve o nome da gente, não. A gente acha legal, a gente parabeniza a iniciativa, mas a gente prefere não colocar o nosso nome, prefere não colocar a nossa logomarca. E aí, quando saiu a logo desse Miss Drag, ela conseguiu a premiação, a primeira colocada na época ganhava R$1.000. Ela conseguiu o dinheiro da premiação, dinheiro para ajudar com a maquiagem das meninas, aluguel do clube, enfim, conseguiu um monte de coisa. Mas se você for olhar o folder, tem 2, 3 patrocinadores. Ou seja, eu não sei qual é o medo, ou sei lá, se de repente a comunidade LGBT parece um risco para as empresas, como se isso fosse um marketing negativo. Sendo que não, existem outras pessoas que têm apostado na história do Pink Money, que é o dinheiro da comunidade LGBT. Então tem empresas que hoje também já se especializam nisso. Restaurantes, pousadas. Existem em cidades turísticas, por exemplo, isso, visando, como eu estou dizendo, esse Pink Money. Então, se você pesquisar no Google, tem lá, melhores locais para LGBT visitar. Aí tem cidade não sei qual, aí mostra as boates que tem disponível, restaurantes que tem disponíveis, que apoiam diretamente a pauta LGBT. E aí eu vou te contar uma coisa, também fazendo um contraponto, de uma coisa muito legal que aconteceu em 2021, foi 2020 para 2021, o deputado Eumano de Freitas aprovou uma lei que diz que é expressamente proibida a discriminação por identidade, gênero ou orientação sexual em estabelecimentos públicos ou privados. A gente ganhou algumas placas dessas e a gente teve a oportunidade de entregar em alguns estabelecimentos e dizer, olha, vamos lá? Vamos. Massa? Massa. Pode colocar a placa? Pode colocar a placa. E é muito legal, porque assim a gente percebe um respeito à diversidade, né? Tipo assim, às vezes, professor Renato, precisa a gente sinalizar, olha, tá ali aquela plaquinha, nesse lugar eu me sinto seguro. Então eu posso sentar, posso consumir, é tranquilo, existe um respeito, ninguém vai zombar de mim. Isso também é preciso. É preciso que as pessoas declarem. Às vezes tem que dizer, sabe? Tem que colocar, tem que deixar posto esse apoio. Porque senão a gente gera esse clima de insegurança,
né? Já aconteceu de chegarem para mim e fazerem relatos. Olha, fulano foi vítima de LGBTfobia em bar tal. Vamos conversar com os gerentes? Vamos conversar com a equipe? Vocês topam que a gente faça uma formação? Vocês topam que a gente chegue aqui e explique para vocês para que esse tipo de coisa não aconteça mais? E tem empresa que a gente consegue dialogar. Sabe, tem empresa que abre as portas, que recebe. Tem empresas que não, aí a gente vai e diz, querido, olha, LGBTfobia hoje é crime no Brasil. Você se sentiu desrespeitado? Faça o BO. Ponto. Não tem mediação, não tem acordo, faça o BO, abra o processo, haja da melhor forma possível. Mas a gente não quer isso, a gente não quer que as pessoas se prejudiquem, porque às vezes também pode ser uma pequena desinformação, pode ser aquela questão da LGBTfobia recreativa, eu tava brincando. Isso aí. Eu tava brincando. Mas às vezes a gente precisa entender que tipo de brincadeira a gente está fazendo. Então, existem coisas que a gente vai tentando amenizar, dialogar e tentar entrar nesse consenso entre a sociedade civil, né, e a comunidade LGBT, que também faz parte dessa sociedade civil como um todo. Roger, e o projeto, né? Nós estamos no mês de combate à homofobia, né? E aqui em Sobral, desde a semana passada você já está trabalhando, né? Articulando alguns projetos. E para a semana que vem, como é que vai ser essa semana aqui em Sobral? Nós vamos ter conferência, nós vamos ter, na verdade, né, alguma pauta? Pronto, então, né? O dia 17 de maio, para quem não sabe, é a data internacional de combate à LGBTfobia. Antigamente era utilizada só a palavra homofobia, né? Mas a gente hoje entende toda a organização das demais letras nessa sigla. Então, essa data foi posta em 1990, quando? Porque o 17 de maio é de combate à LGBTfobia. Porque no dia 17 de maio a Classificação Internacional de Doenças, que é o CID, resolve retirar, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a palavra homossexualismo, que a gente ainda escuta muito. Né? Mas desde 1990 a palavra deixa de existir no CID. Então, entendendo que a homossexualidade é da subjetividade humana. Então, desde então, essa data é celebrada no mundo inteiro, em mais de 136 países. Aqui no Brasil, a data se torna o Dia Nacional de Combate à LGBTfobia em 2010, certo? Então, desde 2010, essa data também faz parte do calendário nacional. E aí, a gente, no ano passado, realizou a primeira semana, que a gente chamou Semana Colorindo Sobral. Ela aconteceu toda de maneira virtual, conferências, Google Meet, essa coisa toda, porque a gente ainda estava no cenário pandêmico, crítico, né? Esse ano a gente está realizando a segunda Semana Colorindo Sobral, dessa vez um pouco diferente, né? Dessa vez com atividades presenciais. Então, na semana que vem, nós vamos ter como abertura um piquenique das famílias LGBTs. Que coisa bacana, né? Que vai acontecer justamente em parceria com as Mães da Resistência. Nós vamos ter uma formação, olha que importante, nós vamos ter uma formação para a Guarda Municipal sobre as questões de abordagem da população LGBT. Né? Nós vamos ter também, no dia 17, um congresso com o Grêmio Estudantil da Escola Cesário Barreto lá na Taperoaba. Nós vamos ter também um encontro com o Grêmio, com uma turma de alunos da Escola Aires de Souza, lá em Jaibaras. Vamos estar fazendo também trabalho com o estadual, né, o Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota, e vamos encerrar a programação na sexta-feira, lá no Largo das Dores, a partir das 20 horas, com a sexta-feira do Close. Vão ter algumas meninas trans daqui do município que são DJs e atuam com isso. E a gente vai fazer um show, vai fazer falas, né, vai fazer um ato político em alusão ao dia do combate à LGBTfobia. Tudo isso na próxima semana. Então, a segunda semana, Colorindo Sobral,
que é uma iniciativa, né, não só da Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social, mas conta com o apoio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, conta com o apoio do CRIS, que é o Centro de Referência em Infectologia, conta com o apoio do Centro de Referência na Mulher, conta com o apoio dos movimentos sociais aqui de Sobral, né, o Levante Popular da Juventude, né, a JSPDT, o PCdoB, muito bacana, enfim, né? conta com toda essa participação popular e a gente vai estar aí nesse desafio de construir essa semana, né, mais uma semana em prol da comunidade LGBT, com essa perspectiva de levar o conhecimento, levar realmente uma informação positiva sobre isso para as pessoas. Olha aí, Roger, imagine uma cereja do bolso se trouxesse o mote para palestrar aqui. Caramba! Então, Poxa. em off, mas a gente está numa perspectiva boa. A Semana da Diversidade Sexual aqui no município de Sobral, desde a sua implementação, ela acontece em agosto, né? Em 2017 foi o primeiro ano de Semana da Diversidade. Esse ano nós vamos para a 6ª edição dessa semana. E existe uma proposta muito em off ainda, isso é um spoiler, da gente trazer a Giovana Cardoso, conhecida como Giovana Baby. A Giovana Baby, que é uma das fundadoras do movimento de travestis aqui do Brasil. Olha aí. Né? Que foi um movimento que surgiu na década de 70, lá no Espírito Santo, com um movimento chamado Damas da Noite. Então existe uma vontade. Hoje a Giovana, ela é presidente do Fórum Nacional de Negros e Negras Travestis e Transsexuais, no qual eu sou um dos coordenadores aqui no Ceará. E aí a Giovana é um ser humano muito legal, muito aberta ao diálogo. Aí eu, Giovana, bora pro Ceará, Giovana. E uma outra coisa muito legal, que também é spoiler, é que agora em junho, a Marina Heidel, que é do Ministério dos Direitos Humanos, não sei como a Marina Heidel ainda está se mantendo por lá, mas a Marina Heidel tá. Né? A Marina Heidel é uma travesti maravilhosa do Rio Grande do Sul. E ela já foi secretária nacional LGBT. Hoje, infelizmente, essa secretaria não existe mais. Não existe. Mas a Marina está por lá, cutucando o pé da Damares, resistindo lá nesse ministério. E ela conseguiu uma verba muito boa. E a gente está tentando o diálogo para formação e qualificação profissional nos institutos federais aqui do Ceará. Então, dando esse spoiler, provavelmente a Marina Heidel vai chegar aqui por Sobral em junho, julho. Olha aí que bacana. E aí não se preocupe não que eu trago a Marina Heidel traga aqui pro Pode do Trago sim. A Marina Heidel também é outra querida, é uma pessoa de muita luta. E eu acho que a gente precisa contar com essas pessoas, né? De construir essa militância, essa resistência, né? Porque, como diria a Conceição Evaristo, se eles combinaram de nos matar, a gente combinou de não morrer. É verdade. Né? Então, a Conceição Evaristo diz isso, e eu acho que é isso. É a gente se fortalecer, ajudar a construir, procurar saber, mas Roger, eu não sei de nada, eu não sei o que é cis, eu não sei o que é trans. Roger, o teu trabalho, ele chega a abranger outras cidades aqui, não chega aqui vizinho a Sobral, né? A gente pode conversar. Por exemplo, na semana passada, eu atendi uma solicitação, né? Chiquinho, o pessoal do governo do estado pediu que a gente fosse até Forquilha, eu fui. Né, foi muito legal o trabalho lá em Forquilha. Então, dependendo das situações, tendo um trato, bacana, um diálogo massa, a gente vai sim. Olha aí, fantástico, viu? Pois, Roger, meu querido, queria agradecer você. Que bate-papo bacana. Este bate-papo, você é louco, eu adorei, viu? Pode contar aqui com o Pode do TAC, na verdade. Avisar pra Pâmela que a gente quer aqui. Aviso sim. Pra gente debater com ela. Lhe agradeço de coração, Roger. Eu queria que você fizesse aí suas considerações finais aí para os nossos internautas, porque o nosso bate-papo foi excelente. Então, deixar um abraço enorme para todo mundo que está acompanhando até agora, né? Deixar um beijo gigante para minha esposa, que com certeza está acompanhando também, né? Eu mandei o link para ela, então um beijo para ela, um beijo para os meus filhos, né? Que são assim os amores da minha vida. Inclusive vão estar com a gente nesse piquenique das famílias.
E dizer para vocês desse sentimento de gratidão, né? Agradecer pelo convite, né? O TAC fez aí a conversa com o Marcos, que é o nosso coordenador de comunicação da Secretaria dos Direitos Humanos. O Marcos aceitou de pronto, o Chiquinho topou, né? Então é super importante que a gente fortaleça realmente essas conversas, que a gente participe e ocupe esses espaços. Então, muito obrigada a vocês pelo convite. Olha que bacana aqui, Roger, ó, fizeram um comentário aqui. Padre Norbério Ortodoxo, né? É preciso entender que, independente das escolhas, opções, etnias, todos somos seres humanos, cidadãos e filhos de um mesmo Deus. Do mesmo Deus. Olha, tá aí uma coisa que eu não duvido. Tá aí. Padre Norbério Ortodoxo. Queria mandar um beijo pro padre. O padre esteve aqui. Mandar um abraço pro padre, por favor. Padre, muito obrigado, né? Eu acredito na mesma coisa. Eu acredito que a gente é filho de um mesmo Deus. E eu costumo dizer mais, sabe? Eu penso o seguinte, Renato. Deus, ele é onisciente, sabe? Eu acredito copiosamente nisso. Deus é onisciente. Então, ele já sabia que eu vinha ocupar um lugar nesse plano. Então ele sabia exatamente a pessoa que eu seria neste plano. Então eu acredito no amor de Deus. Deus não ia deixar de me amar. Caso contrário, ele é onisciente, ele é onipotente. Não manda esse cara pra lá, não. Não manda essa pessoa, não. Porque essa pessoa vai chegar lá, vai ser uma pessoa trans, vai ser isso, vai ser aquilo. Não, eu acredito no amor de Deus. Acredito que se Deus me mandou pra cá, eu tinha um propósito. Às vezes eu penso que falar por pessoas que já foram silenciadas é um propósito, sabe? Então, eu acredito copiosamente no amor de Deus. Muito obrigado, Padre, porque eu acredito nisso, que a gente é filho de um mesmo Deus e esse Deus, ele é amor. É verdade. Ô, coisa boa. E aí, pessoal, nós encerramos por aqui mais um Pod do TAC em transmissão simultânea para o Rapadura Cultural. Hoje nós tivemos com essa pessoa aqui extraordinária, o Rogers, que é coordenador justamente Esqueci aí, Roger, Eu sou o coordenador do Fórum Nacional de Negros e Negras Travestis e Transsexuais. Sou coordenador da região Nordeste do IBRAT, que é o Instituto Brasileiro das Transmasculinidades. E hoje estou supervisor técnico do Núcleo da Diversidade Sexual aqui do município de Sobral, que faz parte da Coordenadoria dos Direitos Humanos e da Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social. Viu, pessoal? Então nós encerramos por aqui mais um Pod do TAC com o Roger, né? Então fica ligado que na próxima quarta-feira, às 14 horas, tem mais Pod do TAC, simultaneamente por Rapadura Cultural. Tchau, um abraço. Abraço.